Oi, pessoal, tudo bom? Terceiro ano. É o seguinte, para essa semana, então, a nossa videoaula é com a correção da atividade que eu tinha passado para vocês de tarefa da semana passada. E tem outra atividade para vocês fazerem e a gente corrigir na quarta-feira na nossa live, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a nossa correção de atividade complementar. Vamos lá, eram 6 exercícios bem tranquilos sobre os assuntos que a gente viu até agora, né? Para fazer já, começando a fazer a revisão para fechamento do bimestre, certo? Então, vamos lá. Marque a alternativa, marque verdadeiro ou falso para cada uma dessas alternativas. O tecido epitelial é bem vascularizado, ou seja, é rico em vasos sanguíneos. Não, o epitelial é o mais superficial da nossa pele. Lembra que na aula eu falei que se a gente corta bem um cortezinho tranquilo, muitas vezes nem sai sangue e tal? Justamente por isso. Então, essa é falsa, tá? 2. O tecido muscular liso se contrai involuntariamente. Correto. O liso é o que faz revestimento, por exemplo, do nosso trato digestório, né? Do tubo digestório. Então, aqueles movimentos peristálticos, eles acontecem sem a nossa vontade, involuntariamente, verdadeiro. O tecido sanguíneo é composto por plasma, eritrócitos, que são, no caso, está dizendo eritrócitos, glóbulos brancos, leucócitos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Eritrócitos é a mesma coisa que glóbulos vermelhos, tá? E leucócitos são os glóbulos brancos, tá invertido aí, então essa é falsa. A quarta, o tecido conjuntivo é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito, adiposo, cartilaginoso, ósseo e hematopoiético. Verdadeiro. E a última, quanto aos neurônios, o axônio é ramificado, sendo responsável pela recepção de estímulos nervosos. Lembra que comparava sempre a minha mão com o neurônio e dizia que aqui, essa região aqui é o corpo celular, onde está presente o núcleo, e essas ramificações são os dendritos, tá? Aqui eu tenho o axônio, no final do axônio eu tenho as terminações nervosas, que são, de certa forma, ramificações. Mas o estímulo, ele é recebido pelos dendritos e não pelo axônio, tá? Então, essa também está errada. Falso. Aí nós temos lá, suponha que o médico, analisando um hemograma, então um exame de sangue, tenha detectado que o certo indivíduo apresentava anemia, tendência à hemorragia e infecção. Lembrando que hemorragia é perda de sangue, né? Se está tendo perda de sangue, está tendo um problema aí na coagulação sanguínea, tá? E a gente sabe que a coagulação sanguínea, ela depende das plaquetas, né? A anemia é falta de ferro no sangue. E aí, quando a gente fala de ferro no sangue, a gente está tratando da hemoglobina, que é o pigmento responsável pelo transporte do oxigênio, né? Então, a anemia tem a ver com os eritrócitos, que são as hemácias, a hemorragia tem a ver com as plaquetas, e a infecção ela é combatida através dos glóbulos brancos, que são os glóbulos de defesa do nosso corpo, né? Então, tem a ver, a sequência seria hemácias, plaquetas e glóbulos brancos. Mas presta atenção no que está perguntando. Considerando seu conhecimento sobre os elementos figurados do sangue, assinar a alternativa referente ao número, se é maior ou menor, desses elementos que permitiu ao médico a conclusão sobre os problemas do paciente em questão. Então, o médico olha lá e diz, olha, o número de, sei lá, eritrócitos está baixo, então pode ser isso. O número está maior, pode ser aquilo. Existe um número padrão, né? Então, aí, em relação, então vamos lá, anemia, ela vai ser diagnosticada com a diminuição das hemácias, dos glóbulos vermelhos. Tendência à hemorragia é a diminuição nas plaquetas, porque daí não vai ter quantidade de plaquetas, não vai ter coagulação perfeita do estancamento do sangue, né? E a infecção, ela é observada através do aumento dos glóbulos brancos. Porque se eu tenho um aumento, significa que eu tenho uma infecção, tá? Então, a resposta certa é a letra B. Menor, menor e maior, tá? Agora, o número 3. Sob certas circunstâncias, as células podem passar a se dividir de forma anormal e descontrolada. Essa multiplicação
anômala dá origem a uma massa tumoral que pode invadir estruturas além daquelas onde se originou. Com relação a esse assunto, analise as proposições abaixo. Número 1. Células tumorais malignas podem se disseminar pelo corpo todo do indivíduo através da corrente sanguínea ou do sistema linfático. Tá certo? 2. Radiação solar em excesso, exposição a radiações ionizantes e certas substâncias químicas se apresentam como fatores de risco para o surgimento do câncer. Também tá certo. 3. Diversas formas de câncer diagnosticadas em pulmão, laringe, esôfago e bexiga urinária no homem estão associados ao tabagismo. Tá certo também, é só vocês lembrarem daquelas figurinhas que aparecem nas embalagens de cigarro, né? Na parte de trás. Tem sempre as fotos desses órgãos aí sendo prejudicados. Número 4. No câncer, observa-se que as células são capazes de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou até mesmo distantes. Essa capacidade é conhecida como metástase, tá? Não confunda metástase com metáfase, tá? Que é uma parte da meiose, tá? Metástase, que é o nome que se dá para essa capacidade de invadir células adjacentes, tá? Número 5, observe a charge a seguir. Então, nós temos aí o título como aquecimento global e o planeta Terra funcionando aí como se fosse uma panela de pressão. A pressão dentro do planeta aumentando e ocasionando o aquecimento global. Aí nós temos o efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação média das temperaturas no planeta, por isso o aquecimento global. Esse fenômeno, chamado de efeito estufa, é um processo, letra A, natural, porém intensificado pela ação humana, artificial, ou seja, resultado direto da interferência antrópica sobre o meio, recente, não havendo registros de sua existência em épocas geológicas antigas, natural, sem relação com as práticas sociais, e recente, que só traz problemas para o meio ambiente. Então, vamos lá. Efeito estufa é um efeito que ocorre naturalmente, que possibilita a vida na Terra, né, que nós estamos aqui, senão não teria a quantidade adequada de calor, nem de proteção, tá? Devido a esses gases que existem na atmosfera. Porém, o problema do aquecimento, do efeito estufa, não é ele em si, é o aumento desse processo, tá? Porque o aumento desse processo gera o aquecimento global, gera o aumento da temperatura normal do planeta, tá? Então, letra A, natural, porém intensificado pela ação humana. A 6, para finalizar. Em 1872, Robert Angus Smith criou o termo chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Manchester, né? Manchester. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que ao reagirem com compostos dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerossóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar a reação em regiões distantes. A água de forma pura apresenta pH 7 e, ao contatar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5 ou 6, e até menos que isso, o que provoca reações deixando consequências. Aí o texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, a chuva ácida, pluviosidade com pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência, então qual que é a problemática da chuva ácida? Letra A, a corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação de lagos. Beleza, é essa daí a questão, mas vamos ver as outras, tá? Diminuição do aquecimento global. Como é que poderia diminuir o aquecimento global? Se o aquecimento global não tem nada a ver com chuva ácida, né? Tem a ver com o efeito estufa, né? Então, não. Letra C. Destruição da fauna e da flora e redução de recursos hídricos. O assoreamento dos rios tem a ver com erosão, que tem a ver também com a prática dos seres humanos, mas não tem a ver com a chuva ácida, tá?
Letra D. As enchentes que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo em curto prazo automóveis e fios de cobre da rede elétrica. As enchentes, pessoal, têm a ver com a falta de permeabilidade do solo, que está ligada com o fato de as ruas serem pavimentadas, ter muito cimento, pouca permeabilização dessa água, né? Nada a ver com a chuva ácida. E letra E, degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas em sua maioria no nordeste do nosso país. A degradação das terras semiáridas tem a ver também com o tipo de erosão que essa região vai sofrer devido a poucos nutrientes, pouca chuva e tudo mais. Não tem a ver com a chuva em si, a chuva ácida em si, tá? Bom, era isso para nossa aula de hoje. Não se esquecendo da nossa live, então façam alguns exercícios para a gente poder corrigir na live de quarta-feira, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!